Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao meu canal Moderna Literatura Angolana com Elder Simbad. Estamos aqui para dar continuidade a um processo de formação que começamos há já alguns dias, que é de teoria da literatura e crítica literária. Já começamos o processo de interpretação literária. Um, e hoje decidimos trazer, ou começar a falar sobre as diferentes escolas da teoria da literatura. Inversamente ao que seria o mais provável, que é começar do mais antigo, nós decidimos começar do mais novo. Por quê? Porque essa nova escola se propõe a analisar, a criticar as demais teorias ou as demais escolas da teoria da literatura que existem. E qual é essa escola? É o materialismo filosófico como teoria literária. Em termos introdutórios, pode-se dizer que o processo de teorização do fenómeno literário está fortemente marcado pela presença de diferentes escolas, de diferentes estudiosos ou teóricos e, consequentemente, com diferentes orientações teóricas. Né? Dentre estes, nós vamos destacar os filósofos, semiólogos, linguistas, filólogos, psicanalistas, multiculturalistas e etc. Todos estes teóricos povoam esse espaço que nós designamos de conhecimento da literatura. Né? São estudiosos com diferentes orientações, vindos até de campos fora da literatura para poderem postular alguns conceitos neste campo categorial a que designamos literatura. E cada um desses, a partir das suas franquias, ou seja, da sua zona de conforto, vai postular daí a sua teoria. Né? E depois nós vamos encontrar várias contradições, várias teorias que nascem em reação às outras teorias nesse espaço do conhecimento humano que é a literatura enquanto forma de conhecimento. A teoria da literatura é, por esta razão, um campo categorial em constante expansão. E essa demarcação da teoria da literatura vai depender muitas vezes das instituições literárias, das pessoas que estiverem à frente dessas instituições, ok? O que a teoria da literatura às vezes vai depender dessa condição, né, da natureza da instituição ou das pessoas que tiverem em frente. Por vezes, ainda no âmbito desta franquia, várias instituições determinam uma linha de orientação que geralmente se articula aos ideais dos professores titulares da disciplina, da teoria da literatura e crítica literária. Assim, por exemplo, em Angola, depois, claro, de algumas constatações, verificamos que a Escola Superior Pedagógica do Bengo parece que se filia na estética da recessão de Hans Robert Jauss, né? Por tudo aquilo que os principais professores defendem em termos de debate literário. A Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto está afiliada no formalismo russo, por isso é que em matéria do objeto de estudo da literatura apresentam uma variável formalista, né, que é a literariedade, e por tudo aquilo que nós temos acompanhado em simpósios, debates, palestras, seminários, chegamos a essa conclusão. Poderá haver, eventualmente, um outro professor que não esteja integrado nessa escola, mas a maior parte, os que já ouvimos falar, estão sim integrados nessa escola. E no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, o ICED, o famoso ICED, nós reparamos que a maior parte, ou melhor, alguns professores estão no espaço do multiculturalismo, nos estudos culturais, e a partir daí, e outros no espaço da semiótica, e a partir daí enfrentam os factos literários.
E sobre essa condição, já uma vez fui confrontado por um ex-estudante meu do ensino fundamental que na altura estava a frequentar o curso de Línguas e Literaturas em Línguas Africanas na Faculdade de Letras. Ele viu-se numa situação em que era disputado por um professor que era funcionalista e por outro professor que era generativista. O resultado era uma enorme indefinição, naturalmente, por parte desse estudante. E nós tivemos uma conversa igual a esta, né, em que eu aconselhava que ele estivesse fora dessas escolas e analisasse esses factos linguísticos a partir dessas escolas e contrabalançasse, mostrasse até certo ponto os desequilíbrios de uma das outras e acertos. Há quase sempre também alguns acertos, por mais que não haja rigor na definição do método que essas escolas, na maneira como essas escolas estudam o fenômeno literário. A teoria da literatura tem uma natureza conflituosa e não permite que os professores se refugiem em zonas específicas. É só nós analisarmos que cada teoria nasce em reação a uma outra teoria já existente. Né? A teoria da literatura impõe um exame dialético sobre os factos literários. O facto literário é tudo aquilo que é passível de ser estudado no campo pela teoria da literatura, que é o conhecimento conceptual do fenômeno literário. O estudante deve ser levado, na verdade, a analisar os factos e não ajoelhar-se diante de um teórico, escola, corrente ou professor. Propõe-se aqui, portanto, um ensino que leva à reflexão e não a um centro de instrução de papagaios, né? Em que os estudantes são esforçados a reproduzirem aquilo que os professores ensinam, aquilo que os teóricos postulam como verdades científicas que não podem ser refutadas. Então, é por demais sabido que a teoria da literatura desenvolveu-se, eu aqui já disse isso, através do exercício de enfrentamento filosófico, de contornos dialéticos, que vai se consubstanciar em objeções ou reafirmações através de diferentes escolas, correntes ou autores. Sobre esse ponto de vista, a escola que nós aqui introduzimos, o materialismo filosófico como teoria da literatura, é tão somente mais uma corrente, embora o seu autor a veja em muitas abordagens como a verdadeira teoria da literatura. Não, é mais uma teoria literária que se propõe a analisar as outras teorias literárias. Agora, que é bem verdade que é uma teoria literária bastante potente e que em muitos casos está mais próxima da verdade, também pela sua contemporaneidade, não se poderia esperar outra coisa. Isto é indubitável, né? O materialismo filosófico está muito próximo em muitos. E nós vamos aqui, quando analisarmos outras escolas, a apresentar as reações dessa escola face a essas escolas que nós aqui, como já disse, vamos apresentar. Na verdade, por estar ancorada na filosofia materialista do filósofo espanhol Gustavo Bueno, que converteu em materialismo filosófico e procurou reatualizar essa corrente que gerou outras correntes, né, como nós sabemos, materialismo dialético, materialismo histórico e etc. E essa corrente gerou outras correntes e tem as suas raízes ainda na Grécia Antiga. Né? E o Gustavo Bueno traz essa filosofia materialista com outros fundamentos científicos e mais racionais. Para o efeito, é necessário que estudemos, mas nós aqui vamos elencar alguns pressupostos teóricos de Gustavo Bueno para poder explicar, né, o materialismo filosófico como teoria da literatura. Ok. O autor desta ciência, desta corrente, é o espanhol Jesus Maestro.
Ele acredita que a teoria literária contemporânea esteja povoada de mitos irracionais, inconsistentes e apresenta-se como um discurso eclético, plural e crítico. Assim, o materialismo filosófico defendido por esse teórico é uma reação contra o irracionalismo e a ausência de critérios científicos que dominam atualmente o campo da teoria literária, que está, segundo ele, saturada de ideologias sofisticadas, crenças políticas e mistificações culturais. O materialismo filosófico como teoria literária surge como uma resposta da Academia do Hispanismo contra, através do crítico espanhol, que já aqui citamos, Jesus Maestro, que sob selo do editorial Academia do Hispanismo, publica em 2017 a obra Crítica da Razão Literária, o materialismo filosófico como teoria crítica dialética da literatura, e a obra foi escrita em mais de 3.000 páginas e vai se distribuir em 3 tomos. Trata-se, na verdade, de um tratado de investigação científica, crítica e dialética sobre os fundamentos sobre o desenvolvimento e possibilidades do conhecimento literário. Segundo o autor desta obra, Crítica da Razão Literária não pretende ser uma perífrase kantiana que faz apologia à crítica da razão pura, e ele vai nos advertir que quem assim entender retoricamente incorre a um erro. Trata-se da exposição de uma crítica da razão de ser e de estar de uma teoria da literatura construída a partir de critérios estabelecidos pelo materialismo filosófico como sistema de pensamento e destinada à interpretação científica, interpretação crítica, interpretação dialética dos materiais literários. E quais são esses materiais literários, segundo Jesus Maestro? São o autor, a obra, o leitor e o intérprete ou transdutor. E esta perspectiva não é kantiana, na medida em que o Kant tinha uma abordagem mais idealista sobre os fenômenos, e a abordagem que esta obra traz é materialista sobre o fenômeno literário, né? Sobre os materiais literários, como ele gosta de referir. Trata-se, como já dissemos, de uma teoria de natureza dialética, na qual se ecoa um dos postulados, ou vários até, mas vamos citar aqui postulados de Gustavo Bueno. E este, o mais evidente, pensar e interpretar é pensar e interpretar contra alguém. Ok? Desse ponto de vista, nada pode ser afastado da abordagem literária. O autor é tão importante quanto a obra é, quanto o leitor é, quanto o intérprete é, desse ponto de vista. E para o maestro, a dialética está impregnada em todo o pensamento crítico. Não há pensamento crítico sem dialética. É preciso haver sempre 2 polos em que A vai contender com B. O materialismo filosófico, como teoria literária, se presta a um conflito epistemológico de proporções dialéticas, e estamos a repetir, e nasce em reação às teorias literárias pós-modernas, para se converter numa teoria literária de natureza racionalista, científica, crítica e dialética, cujo fim é a interpretação das ideias objetivadas formalmente dos materiais literários. Né? E quais são esses materiais literários? Autor, obra, leitor e transdutor. E deste modo, a teoria da literatura será, em suma, o conhecimento científico dos referidos materiais, e seu fim será demonstrar que a literatura é inteligível. Na visão de Jesus Maestro, a maior parte das teorias literárias desenvolvidas nas últimas décadas não tinham em vista todos os materiais literários. São, portanto, teorias monistas, que geralmente privilegiam um dos materiais. E quanto a nós, não deixa de ter razão. Grande parte destas teorias privilegiavam unicamente a obra, e outras, como a estética da recepção, a teoria do efeito, privilegiavam os leitores, e havendo também teóricos que propunham
a morte do autor, metaforicamente, a morte do autor. Né? Estamos a falar de teorias como o formalismo, como a nova crítica, o, sei lá, o idealismo alemão no campo da interpretação, a escola morfológica alemã, era isso que eu queria dizer. Segundo Jesus Maestro, nada pode construir responsavelmente uma interpretação sem definir crítica e racionalmente o método a partir do qual interpreta. Por isso, este teórico propõe o materialismo filosófico como método de interpretação, quer dizer, como uma teoria da literatura que se baseia nos princípios gerais de uma gnosiologia materialista, teoria de conhecimento organizada em torno da oposição matéria e forma, cujo campo de investigação é um conjunto de saber contido nas obras literárias e com elas relacionadas, organizados sistematicamente como conceitos categoriais, cujos objetos de interpretação são os materiais literários, como já citamos, o autor, a obra, o leitor, o intérprete ou transdutor. Maestro adverte, novamente seguindo os ideais de Gustavo Bueno, que as ciências não são limitadas por seu objeto de investigação, senão por seu campo de investigação. As ciências estão determinadas pelas categorias que formam o seu campo de investigação, no qual se encontram as matérias que constituem o seu objeto de conhecimento. De facto, as categorias brotam das matérias das ciências. Como advertiu Vico, a verdade está nos factos. Eu aqui quero abrir um parênteses para voltar novamente àquele assunto do objeto de estudo da literatura. Eu tenho alguma afinidade com essa escola materialista, mas eu prefiro sempre me posicionar fora dessas escolas para analisar literatura. Maestro defende que o objeto de estudo da teoria da literatura são os materiais literários. Mas eu cá tenho as minhas dúvidas, porquanto os materiais literários, se não se constituírem como factos literários, jamais se configurarão como objetos de estudo da literatura. Uma obra está aí, mas ela precisa, para se constituir um facto, algo passível de ser analisado, precisa de todos os outros intervenientes. Então, a melhor resposta quanto a nós de objeto de estudo da literatura é ainda apresentada pelo teórico Amora, né? Para quem o objeto de estudo da teoria literária são os factos literários. Nem todas as obras literárias se constituem como factos literários, ok? Nem todas as obras literárias, nem todos os autores conseguem ter uma importância na historiografia literária. Todos os autores, todas as obras são, presumivelmente, podem se constituir em factos literários, mas nem todas se constituem como factos literários, ok? Por isso é que a crítica tende a valorizar aquelas obras que conseguem se destacar dentre as demais e raramente quer saber das obras cuja significação é muito relativa e quase ninguém nota por elas. As obras precisam de alguma visibilidade. Os autores precisam de visibilidade para poderem se constituir efetivamente como factos literários. De acordo ainda com o Maestro, as interpretações promulgadas pela maior parte das teorias literárias contemporâneas são tudo menos interpretação literária, científica ou crítica. São formas sem conteúdos, teoremas sem realidades físicas, teologias sem deuses materiais. Por que é que o Maestro diz isso? Porque o materialismo filosófico não opõe, entende que a matéria e a forma são inseparáveis, ok? Quando teorias como o formalismo russo, nova crítica, privilegiam a obra, estão a afastar outros materiais, né? Para se constituir em facto literário, há uma combinação entre esses materiais literários. O crítico pós-moderno, continua Maestro, é um teólogo
é um teórico da crença, um arquiteto das formas imateriais das palavras. Um sofista, suas armas são a retórica e a astúcia. E aqui em Angola nós temos muitos teóricos não, ensaístas, doutorados, que abusam da retórica para construir supostamente um pensamento científico. Né? E só são um pensamento científico por suposição. Porque quando a gente depois peneira toda essa retórica, quase que não sobra nada, né? Quase que não sobra nada. Ok, o maestro continua com essa visão teológica. O que importa, segundo os críticos pós-modernos, não é o Deus entendido como autor, nem a religião entendida como a literatura, nem sequer a lei, aqui entendida como a poética, orientação estética. A poética, conjunto de princípios estéticos que orientam a atividade do autor. Ok? Isto não importa. O que importa para o crítico é o sacerdócio. O crítico da literatura com suas ideias sofistas. Nós já assistimos aqui em Angola a várias apresentações de obras literárias e muitas vezes feitas mesmo por esses doutores sofistas que nós aqui citamos, em que afasta-se o autor, afasta-se a obra para partilharmos em torno de uma história em que o próprio crítico que está a apresentar a obra de um terceiro faz parte. Nós já assistimos na União dos Escritores Angolanos a apresentações desta natureza. Isso deve estar a acontecer em quase digamos, todo o mundo. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Por enquanto ficamos por aqui. Subscreva o meu canal, coloque um like, partilha e ajuda-nos a crescer. Até a próxima aula.